Que o Senhor nos abençoe, Pai, que a nossa igreja cresça em estatura e graça diante do Senhor e possamos alcançar o mundo para Ti, Pai. Nos dá boa, Senhor, boa direção, que sejamos bons mordomos, bons administradores daquilo que o Senhor tem nos dado, de forma, Senhor querido, que nada nos falte. Muito obrigada por cada vida aqui que cumpriu, Senhor amado, a Tua palavra, que veio aqui, ó Senhor amado, trazer o seu dízimo e sua oferta. Aqueles que por algum motivo não puderam fazer isso nessa noite, que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja, ó Deus querido, cuidando, que nada lhes falte, para que eles possam, Senhor amado, entender a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, e possa semear para colher abundantemente, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Boa noite. Você está feliz? Deus é bom demais, né? Glória a Deus. Queria que você fechasse seus olhos. Nós vamos orar nesse momento. Queria que você inclinasse sua cabeça, pedisse para que o Senhor colocasse, que a palavra do Senhor te confrontasse nesse momento. Quero te convidar para você orar pela minha vida, minha família também, enquanto eu oro por você. Feche seus olhos. Jesus, nós amamos a Tua presença. Muito obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito. Nós amamos o Senhor e pedimos para que o Senhor possa, Senhor, falar conosco nessa noite. Confronta, Senhor, o nosso caráter, a nossa forma de viver, que com a Tua palavra, Senhor, possamos ser transformados e moldados. Molda, Senhor, a nossa forma de viver para que cada dia mais possamos ser parecidos com Cristo Jesus. O Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor, e aqui está a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Muito bom. Irmãos, nós vamos começar hoje uma série de mensagens, 5 mensagens, aonde nós vamos falar sobre as 7 palavras da cruz. As 7 últimas frases que Jesus entoou ali enquanto ele estava naquele madeiro. Nós hoje vamos começar por Lucas 23, e eu quero te convidar a deixar aberta aí a sua Bíblia, Lucas 23, aonde nós vamos passear por alguns textos, ou melhor, por 2 dessas 7 frases que nós vamos trabalhar ao longo de 5 semanas. Por que 2 mensagens hoje? Essas frases elas são tão ricas que mereciam, no mínimo, um bom tempo, algumas semanas falando sobre ela. Mas como nós temos já um cronograma pré-estabelecido, nós tivemos que comprimir a primeira e a última mensagem. Então hoje nós vamos falar um pouquinho das 2 primeiras frases e na última semana nós iremos falar das 2 últimas. Então, nesse momento eu gostaria que você pudesse já abrir o seu coração, não perca esses momentos, né, essas palavras, não perca esse tempo aonde nós vamos falar dessas frases. Mateus, deixa acesa para nós essa primeira fileira, senão a gente não enxerga as pessoas. Obrigado. Então, antes disso, irmãos, Páscoa. Está chegando a Páscoa. Você está sabendo disso? 2025 a gente já está na Páscoa. Você percebeu que começou o ano? Meu Deus, né? Como pode? E a Páscoa é um período muito especial para nós. Porque a Páscoa é o período onde nós nos lembramos da razão de nós estarmos aqui servindo a Cristo Jesus, pois Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Então a Páscoa é um momento célebre, e é um momento onde muitas pessoas estão abertas a ouvir da vida de Cristo Jesus. Nós temos uma oportunidade enorme nessa época do ano de falar do amor de Cristo, de pregar o Evangelho por onde nós passarmos. Então, trabalhar essas últimas 7 frases de Cristo também é despertar no seu coração um interesse e uma necessidade de cumprir o ID do Senhor. Mas antes de nós falarmos dessas 2 primeiras frases, eu gostaria de te dar um contexto. Na noite anterior da crucificação de Cristo, Jesus estava ali junto aos seus discípulos e eles montam a mesa para que eles possam ceiar.
É o tempo da Páscoa. Jesus coloca seus 12 discípulos à mesa, e à mesa ele serve o pão, ali ele parte, esse é o pão que é dado em favor de vós, esse é o meu corpo. Ele ali serve o vinho, e ele dá o vinho, esse é o vinho que é entregue a favor de vós, e esse é o meu sangue. E ali naquele momento eles começam a conversar, e passam por esse tempo de relação e relacionamento junto com os seus discípulos, na qual eles caminharam durante 3 anos, mas o texto de Lucas vai dizer que Satanás se apodera de Judas. E nesse momento, Jesus vira para Judas e fala: vai e faça aquilo que você tem que fazer. Ali, esse momento começa um momento de grande angústia. Porque logo após de Jesus falar com Judas, Jesus vira para um dos seus, talvez, melhores amigos e mais próximos, Pedro, e diz o seguinte: Pedro, Satanás pediu para que ele pudesse peneirar a sua vida. Mas eu quero te dizer algo, que antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Jesus continua nesse processo, acredito, angustiante, sabendo que em pouco tempo ele irá pela cruz, e ele decide pegar todos os seus discípulos, depois de ceiar, e ali naquela mesma madrugada, ele leva até o Monte das Oliveiras todos os seus discípulos, para que ele pudesse orar com eles. Jesus se afasta um pouco, fala com o Pai, dizendo: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. E nessa oração angustiante, o texto de Lucas relata que Jesus começa a suar gotas de sangue, de tamanha angústia e tamanha dor e sofrimento que Jesus está passando naquele momento. Jesus retorna do seu momento de oração e encontra os seus discípulos dormindo. Logo após essa cena, nós podemos ver, relatado por Lucas, que os soldados chegam junto com Judas, e ali Jesus é preso. Mas não antes de ser levado, Pedro tira uma espada, arranca a orelha do soldado Malco, e ali Jesus faz o seu último milagre, colando aquela orelha. Jesus é levado na calada da noite. Jesus, um homem que sempre estava pregando em lugares públicos, e um homem manso, humilde, que sempre estava rodeado de pessoas, na calada da noite ele é levado preso pelos soldados. Pela manhã, Jesus é apresentado a Pôncio Pilatos, e ali ele começa a ser zombado pela aqueles que estavam ali naquele lugar. Jesus recebe ali uma coroa de espinhos, com grandes espinhos sendo colocado em sua testa. Recebe ali um manto vermelho de púrpura, e naquele momento ele começa a ser zombado, começa a ser rejeitado pelo povo que estava ali. Pôncio Pilatos não encontra culpa em Jesus, e por isso manda para que Herodes possa julgar Jesus. Herodes também não encontra culpa em Jesus e devolve para Pôncio Pilatos. Nesse inteirinho da noite, a mulher de Pôncio Pilatos fala para ele: olha, não há culpa nesse homem, não se meta nisso. E a decisão de Pôncio Pilatos é a seguinte: eu lavo minhas mãos e entrego a vocês. A única coisa que eu peço é que vocês possam chicotear Jesus. E nesse momento nós vemos talvez o primeiro momento de dor e sofrimento de Jesus, onde ele está ali sofrendo 39 chibatadas, menos uma, que era tida como a chibatada da graça. Ele merecia as 40, mas nós vamos dar apenas 39. E essa exemplificação é uma exemplificação que traz como eram os chicotes que os algozes chicotearam Jesus. Ele era feito com pedaços de ossos e bolinhas de ferro. Ele foi feito para que pudesse dilacerar as costas, as coxas, a batata daqueles que estavam sendo açoitados. Jesus sofre de tal maneira que o relato histórico mostra que muitos homens morriam simplesmente nesse percurso de sofrer essas chibatadas. E eu quero te relatar algo. Jesus tinha em mente eu e você nesse momento. Mesmo antes de nós conhecermos o que é amor, mesmo antes de nós entendermos o que era pecado, Jesus já tinha decidido morrer naquela cruz por nós. Mesmo antes do mundo ser mundo, Jesus, o verbo vivo que desceu dos céus, já tinha decidido que Ele iria nos amar e morrer pelos nossos pecados. E entender essa preciosidade nesse período da Páscoa, é entender que nós fomos armados por Cristo e nós temos uma responsabilidade. Jesus não simplesmente morreu naquela cruz, mas Ele pagou o preço da dívida e da ofensa que nós cometemos contra Ele.
Jesus, após sofrer essas chibatadas, ele é levado, para que ele pudesse agora, então, carregar a nossa cruz, a minha e a sua. Jesus, um homem puro, santo, 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 como diz a palavra, um homem que nele não havia pecado, agora se faz pecado por amor a nós e carrega a cruz que era minha e sua. E nesse percurso entre ser julgado, ser rejeitado, ser trocado por um homem chamado Barrabás, um criminoso na qual a multidão que viu Jesus fazendo milagres e maravilhas, agora grita, crucifica, solte Barrabás. Jesus recebe nesse momento agora uma cruz que ele deveria carregar. E ele faz todo esse percurso de dor, após ter sofrido essas chibatadas, carregando a cruz. E quando chega na Gólgota, ele recebe em suas mãos um cravo, recebe em seus pés os cravos. Ele é crucificado no meio de 2 ladrões, pensando em mim e em você. Então, quando nós pensamos sobre Páscoa, nós precisamos nos lembrar do sangue que foi vertido na cruz, do preço que foi pago. Porque Jesus, em sua primeira frase que ele relata é: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que eles estão fazendo. Jesus, em meio a tamanha dor e ofensa e sofrimento, ele vira para aqueles que o ofendem, ele vira para aqueles que estão lhe machucando e diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. E como nós podemos viver uma vida sabendo dessa mensagem sem ser tocado por ela? Porque Jesus não só está nos ensinando sobre perdão e amor ao longo da Bíblia. Jesus está exemplificando que nós devemos perdoar e amar, porque Ele nos amou e Ele nos perdoou. Jesus, quando vai nos ensinar sobre esse texto de amor e de perdão, Ele vai dizer o seguinte: amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Deste modo, vocês agirão como verdadeiros filhos de Deus, do seu Pai que está nos céus. Talvez quando você lê separadamente esse texto, você não se encontra nele falando: olha, é muito difícil orar por aquele que me persegue. Mas quando você se lembra desse texto em meio à dor e ao sofrimento que Jesus está sofrendo nesse momento, você olha e vê que o próprio Filho de Deus nos mostrou como nós devemos amar. Um amor incondicional, um perdão incondicional. Jesus te perdoou e me perdoou para que nós pudéssemos ter vida. Então Jesus nessa cruz, quando fala: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, Jesus está pensando na minha e no meu e no seu pecado, nos meus e nos seus erros que nós cometemos. Então nesse momento, igreja, nós precisamos nos lembrar do sacrifício que foi vertido ali naquela cruz. Porque os judeus estavam imaginando que eles estavam crucificando simplesmente um blasfemador, um homem que estava colocando o nome de Deus de forma inapropriada para o povo, um homem que estava dizendo algo que não era verdade. Para os romanos, eles achavam que estavam crucificando apenas um criminoso, mas na verdade eles não sabiam que eles estavam crucificando o autor da vida, aquele que estava no princípio de todas as coisas. Eles estavam crucificando o meu e o seu amigo. E se nós não formos tocados por essa mensagem, o que será das nossas vidas? Existe uma necessidade, irmãos, a necessidade do perdão, a necessidade de entender que o preço que foi pago ali naquela cruz trouxe a consumação do perdão dos meus e dos seus pecados. Jesus, ao morrer naquela cruz, nos deu esperança de vida e uma vida eterna com o Pai. Por isso, quando nós vamos falar sobre essa necessidade de perdão, talvez uma das histórias que mais me vem à mente quando eu penso sobre isso é a história de Davi. Durante toda a minha infância eu cresci na igreja e estava nas salinhas das crianças, e eu sempre amei as histórias de Davi, porque elas são animadas, elas são alegres, elas são desafiadoras, são histórias que você consegue imaginar e ilustrar na sua mente, como um homem pode matar um leão, um urso, como um homem pode enfrentar um gigante. Mas só que quando você vai ao longo da sua história, conhecendo a história de Davi, você se depara com histórias que não são tão legais assim. E Davi é o homem segundo o coração de Deus, como a Bíblia diz. Mas Davi é um homem pecador e que tem falhas e cometeu erros. E erros graves.
E uma das histórias que eu gostaria de relatar aqui é do texto de Salmo 51, aonde Davi vai falar sobre a realidade de esconder os pecados, esconder os erros. Só para te dar um contexto, lá em 2 Samuel 11, começa-se a história dizendo aonde era tempo dos reis irem à guerra. E Davi decide não ir à guerra dessa vez. Davi decide ficar descansando, é melhor eu ficar aqui, vão vocês. E Davi, uma manhã, ao ir para o terraço, está ali olhando toda a cidade, ele se depara com uma mulher se banhando, no seu banho de purificação. E ali, Davi olha para Batseba e gera uma atenção nos seus olhos. Gera-se uma intenção em sua mente. Gera-se um desejo no seu coração e é transformado por uma ação. Manda com que essa mulher venha para cá, porque eu quero ter ela. Davi se relaciona com Batseba e não simplesmente se relaciona, mas engravida ela. E nesse interim, Davi descobre que Batseba, na verdade, era a mulher de Urias. E a história nos mostra que Urias provavelmente era um dos valentes de Davi, que guerreou ao seu lado, que passou um momento difícil com ele. Mas Davi tem uma grande ideia. Chama Urias para voltar para a cidade. Talvez quando ele se chegar à sua casa, ele vai deitar com a sua esposa, e aí quando ele voltar da guerra, vai ter tido um filho, e vai saber que aquele filho é seu. Mas Urias, um homem de honra, ao receber esse chamado e a voltar até sua casa, ele diz: como pode eu deitar com a minha esposa em meu aposento, enquanto os meus irmãos estão na guerra morrendo? Deitarei eu então na calçada, e não entrarei dentro da minha casa. Davi, olhando essa situação, pensa: como eu posso então fazer com que esse homem assuma essa responsabilidade? Não tem como, então eu vou dar uma carta, para que ele leve até os comandantes. E essa carta tinha o seguinte: coloca Urias na frente de batalha para que ele morra. Urias leva a carta com a sua própria condenação. Urias morre. E Davi então guarda esse pecado. A história vai dizer que depois a criança morre e Davi fica um tempo vestido com pano de saco, clamando ao Senhor para que não faça isso. Mas o que eu quero te ressaltar nessa noite é que esse salmo escrito por Davi, ele foi escrito exatamente nesse tempo. O salmo diz o seguinte: devolva-me a alegria e a felicidade. Tu me quebraste, agora permite que eu exulte outra vez. Não continue a olhar para os meus pecados. Remove as manchas da minha culpa. O salmista está, nesse momento, agonizando por tamanha culpa que ele escondeu dentro do seu coração. Tamanho pecado que ele decidiu não relatar. Quando nós olhamos toda a estrutura do texto, não apenas os versos 8 e 9, nós podemos ver a partir do versículo 1, se você puder me acompanhar na sua Bíblia. Salmo 52, versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor. Por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas da minha rebeldia. Lava-me de toda a minha culpa. Purifica-me do meu pecado. Pois reconheço minha rebeldia. Meu pecado me persegue todo o tempo. Pequei contra ti e somente contra ti. Fiz o que é mal aos teus olhos. Por isso, tens razão no que dizes, e é justo no teu julgamento contra mim. Versículo 5. Pois sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concedeu. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo e no coração me mostras a sabedoria. Purifica-me da minha impureza e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. E aí ele diz: devolva-me a alegria e a felicidade, tu me quebraste, agora permite que eu exulte outra vez. Não continues a olhar para os meus pecados, remove as manchas da minha culpa. E por último, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito firme. Quantos de nós estamos escondendo a culpa e o pecado dentro do nosso coração? Quantos de nós estamos sendo esmagados pelo peso da culpa? Quantos de nós perdemos a felicidade de viver por termos pecados
não tratados, por termos problemas que nós deixamos acumular, por termos questões não resolvidas e muitas vezes escondemos dentro do nosso coração, em vez de voltarmos para Jesus Cristo e pedir perdão pelos nossos pecados, em vez de ir até os nossos irmãos e tratar as questões que foram geradas ao longo do caminho. Quando Davi clama ao Senhor e fala: devolve-me a alegria e a felicidade, Davi está suplicando para que essa culpa seja retirada do coração. Quando Davi diz: remove as manchas de minha culpa, Davi está clamando por um desejo de absolvição diante do Senhor. Davi está falando: Senhor, eu cometi uma rebeldia contra o Senhor, eu sabia que eu estava pecando, eu sabia o que eu estava fazendo e eu decidi viver dessa forma. Conscientemente, Davi está se afastando do Senhor. Quantas vezes nós, como igreja, não vivemos dessa forma? Então, olhar para esse texto: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, também tem a ver conosco. Muitas vezes nós erramos e nos afastamos do Senhor, muitas vezes nós vivemos longe, e nós precisamos nesse momento nos voltar para o nosso Deus, o nosso Senhor, voltar para a razão da nossa vida, da nossa existência, e perguntar para o Senhor como nós podemos viver sobre essa terra. Qual é a razão de nós estarmos aqui vivos nessa noite? Por que o Senhor escolheu para que você estivesse nessa cidade, nesse lugar, nessa igreja, com essas pessoas, no trabalho que você está, no ambiente que você se relaciona? Por que você está vivo hoje? O que o Senhor quer gerar no seu coração? O que o Senhor quer fazer na sua vida? Todos nós pecamos contra o Senhor. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Todos nós carecemos da bondade e do amor do Senhor. Nós precisamos entender isso, irmãos. Nós precisamos do amor de Cristo. Nós precisamos entender que Ele deu a vida por nós. Nós precisamos entender que a ofensa que nós cometemos ao pecar e continuar pecando nos afasta da presença do Senhor. João Calvino disse a seguinte frase: as pessoas pedem perdão de uma maneira banal porque elas não sabem aquilo que o pecado delas merece de verdade. Já John Piper escreveu o seguinte: a gravidade de um crime é determinada em parte pela dignidade da pessoa e do cargo que está sendo desrespeitado. Se a pessoa for infinitamente digna, infinitamente ilustre, infinitamente querida e ocupar um cargo de infinita dignidade e autoridade, rejeitá-la é um crime infinitamente ultrajante. Portanto, merece um castigo infinito. Rejeitar a Cristo é merecedor de um castigo infinito. E quantos ao nosso redor não estão rejeitando a Cristo, porque a igreja não tem se posicionado em falar a verdade, falar sobre textos bíblicos, falar sobre o amor, falar sobre a vida de Cristo. Nós não estamos aqui, irmãos, para receber um afago ao nosso coração. Nós não estamos aqui porque o Senhor tem bênçãos para nos derramar apenas. Nós não servimos a um Senhor que pode nos dar algo. Nós servimos ao Senhor porque nós fomos encontrados e Ele perdoou os nossos pecados. Nós servimos a um Senhor que decidiu nos amar quando nós não sabíamos o que era amor. Nós não servimos a um Deus que pode nos dar bens. Essa é uma teologia errada. Essa é a teologia da Xuxa, sabe? Tudo que eu quiser o cara lá de cima vai me dar. Essa é a teologia dos nossos tempos. E quantas igrejas estão vivendo dessa forma? Quantas pessoas estão buscando mensagens e pregadores que falam apenas essas questões? Você é o centro do coração de Deus. Ou uma frase que os meninos têm falado bastante nos últimos dias: se Deus deixou você ver, tocar, sentir, sonhar, abraçar, é porque Ele tem poder para te dar muito além. Esse não é o Evangelho de Cristo Jesus. Você é pecador e carece da graça de Deus. Você carece do amor de Cristo Jesus. Você cometeu um crime ultrajante contra um Deus que é santo, santo, santo. E deu o seu único Filho por amor a todo que nele crê, para que não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a mensagem que nós precisamos proclamar. Essa é a mensagem que nós devemos contar a todo esse mundo. E muitas vezes nós
decidimos apenas viver as nossas vidas. Decidimos apenas buscar os nossos interesses. Muitas vezes nós decidimos viver apenas buscando as nossas paixões e os nossos amores. Nós precisamos nos voltar ao Evangelho, irmãos. Jesus não morreu na cruz para aumentar a sua autoestima. Jesus não morreu na cruz para demonstrar o valor que você tem apenas, nem para você participar de um grupo legal chamado Igreja Batista Missionária, nem para você postar frase legal na sua rede social favorita. Jesus morreu na cruz porque por meio de um só homem o pecado entrou no mundo. Então por meio de um só homem também entrará a salvação. Hebreus 10, 19 a 22 diz o seguinte: portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo. E uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entremos com o coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificado e o nosso corpo lavado com água pura. O que nós fizemos por Cristo? O que eu e você tem feito por Cristo? O que nós estamos fazendo por Cristo? O que eu e você faremos por Cristo? Se o que Cristo fez por nós deu o significado e a razão da nossa vida. Irmãos, Jesus morreu naquela cruz. Jesus não tinha condições físicas de declarar essas últimas 7 frases. Jesus estava com as suas costas deslaceradas. Jesus estava roçando as suas costas no madeiro, preso por pregos nas mãos. E Jesus, ao respirar, já tinha muita dificuldade. Quem dirá falar frases que poderiam mudar a realidade da humanidade? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Quão importantes são essas frases? Jesus morreu naquela cruz para que nós pudéssemos ter vida. E se você conhece a Cristo Jesus, glória a Deus pela sua vida, irmão. O que você tem feito da sua vida para que outros possam conhecer também? E se você não conhece a Jesus, hoje é uma noite de salvação. Hoje é uma noite de transformação, hoje é uma noite de mudanças, hoje é uma noite que você pode se derramar diante do Senhor, para que Ele possa transformar a sua vida e aceitar a Cristo Jesus como eu e muitos dos que estão aqui fez um dia. Porque todos nós um dia estivemos nessa condição de não saber o que nós estávamos fazendo contra Jesus. Eu quero caminhar para o final, trabalhando a história de uma mulher chamada Corrie ten Boom. Ela nasceu em 1892. E ela viveu no tempo nazista. Ela estava na Holanda junto com toda a sua família. Ela e mais 4 irmãos, junto com o seu pai e sua mãe. Seus pais, eles eram relojoeiros e eles decidiram, durante o período nazista, esconder aqueles que os nazistas estavam procurando matar. Eles chegaram a esconder dentro da sua casa 30 pessoas. E nesse período eles pregavam o Evangelho, oravam e falavam do amor de Cristo. Mas um dia um homem denunciou essa prática. E eles foram presos e levados para um campo de refugiados. Um campo onde eles estavam sendo maltratados, onde eles passavam fome. E o seu pai, de 82 anos, morreu com 10 dias nesse campo. Corrie e a sua irmã Betsy, elas ficaram 2 meses nesse campo. E elas decidiram fazer desse momento um momento de pregação do Evangelho. Então, de forma muito baixa, sussurrando no ouvido das outras mulheres que estavam ali, elas falavam do amor de Cristo e elas oravam umas pelas outras. Corrie e Betsy sofriam com maltratos e falta de comida. E ao chegar ao fim do 2º mês, a sua irmã morre por desnutrição e fome. E ao morrer, ela declara a sua última frase: nós devemos dizer a eles o que aprendemos aqui. Devemos dizer a eles que não há um poço tão profundo que Ele, Jesus, não possa alcançar com o seu amor. No momento de sofrimento, uma mulher no momento de morte decide declarar as suas últimas palavras e não declara pragas e nem maldição, mas declara as palavras que ela ouviu de Jesus Cristo. Que o amor de Jesus possa encontrar esses que estão me maltratando. E passando alguns dias a mais,
Corrie, ela é liberada por conta de um processo administrativo onde todos daquele povo, daqueles que estavam ali presos, né, são liberados e eles podem voltar para suas cidades. E acaba-se a guerra, acaba-se aquele momento, e Corrie decide viajar o mundo pregando o evangelho e contando uma única mensagem. Uma mensagem de amor e de perdão que ela aprendeu dentro de casa. E nesse momento de pregar o evangelho e falar do amor de Cristo, ela viajou muitos países do mundo, mas nunca tinha ido para Munique, na Alemanha, o lugar onde ela tinha ficado presa. Aos seus 80 anos, ela recebe um convite para pregar nesse lugar e ela decide aceitar. E ela prega sobre amor, sobre perdão, sobre a transformação em Cristo Jesus. E um homem se levanta no final dessa pregação e vem ao seu encontro. Quando ela olha no olho desse homem, ela se lembra do algoz que maltratava, batia e não dava comida nem para ela e nem para a irmã, e estava presente na hora da morte da irmã. E ela vendo esse caminhar, esses segundos de distância até esse homem chegar nela, ela começa um diálogo com Jesus dizendo: Senhor, não é possível que o Senhor trouxe o homem que me maltratou, o homem que criou as piores marcas e feridas da minha vida para estar nesse lugar. E quando esse homem chega até ela, ele fala: eu encontrei Cristo Jesus após aquela época, e eu preciso pedir perdão para alguém que estava lá naquela época. Você pode me perdoar? E estende a mão. E ela fala que ela começa a, num momento de dor e sofrimento, perguntar ao Senhor: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Por que eu tenho que perdoar esse homem que maltratou a minha irmã, maltratou a minha família, me maltratou, me feriu? Por que eu tenho que falar do amor de Cristo para ele? E ela diz que numa força sobrenatural, ela vai estendendo as mãos, meio que sem vontade nenhuma, e dá a mão e diz: eu te perdoo em nome de Jesus. E uma das frases que ficou mais conhecida é que perdão não é uma emoção, mas perdão é uma razão. Jesus mandou nós perdoarmos, então nós devemos perdoar. E ela diz que nesse momento ela dá as mãos, abraça, e eles passam ali horas e horas chorando e clamando ao Senhor juntos. Ela fala que naquele momento uma eletricidade correu pelo seu corpo e ela sentiu um amor que ela nunca tinha sentido antes. E a sua biografia termina ela declarando essa frase: você nunca poderá compreender que Cristo é tudo o que você precisa, até que Cristo seja tudo o que você tem. Essa é a realidade de alguém que entendeu sobre o perdão e a transformação de vida. Essa é a realidade de alguém que entendeu que nós devemos perdoar ao próximo, e nós devemos mudar a nossa forma de viver para que outros possam conhecer o amor de Cristo Jesus. Se tem pessoas que te feriram ao longo desse percurso, tudo bem, perdoe. Se tem pessoas que te machucaram, tudo bem, perdoe. Porque o crime mais ultrajante do universo você cometeu. Você não tem capacidade de pagar pelos seus pecados. Só Cristo Jesus pode salvar e te transformar. E Ele te salvou, e Ele te transformou, e Ele mudou a tua realidade. Se nós estamos aqui é por Cristo Jesus, e nada mais. Então por que nós não podemos perdoar aqueles que nos ferem? Se Jesus naquele madeiro declarou: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Essa tem que ser a vida da igreja. Essa tem que ser a nossa relação, porque Jesus está preso ali. Jesus não merecia estar naquele lugar. Jesus foi um homem bom, puro, não pecou em nenhuma das suas ações, mas nesse momento ele se encontra no meio de dois ladrões. Jesus está preso naquele madeiro no meio de dois ladrões. E Lucas declara no versículo 39 a 43, um dos criminosos pendurado ao lado dele zombava, dizendo: então você é o Cristo? Salva-se a si mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso o repreendeu dizendo: você não teme a Deus, nem mesmo ao ser condenado à morte. Nós merecemos morrer por nossos crimes, mas este homem não cometeu mal algum. Então ele disse: Jesus, lembra-se de mim quando vier no seu reino. E Jesus lhe respondeu: eu lhes asseguro que hoje mesmo estará comigo no paraíso. Essa é uma mensagem de salvação, irmãos. Essa é a razão da igreja. Se você conheceu a Cristo Jesus, é porque você tem uma incumbência de pregar o amor de Cristo. Você precisa sair daqui e falar do amor de Deus por onde você andar. Não tem outra razão maior para a nossa existência do que pregar o amor de Deus. Se ouvir o relato do André e da Juliana que o amor de Deus está avançando e que o reino de Deus está avançando e subindo os rios e podendo alcançar novas tribos, povos e nações, se isso não alegrar o seu coração, você precisa repensar a sua vida.
porque o nosso chamado é para ir e fazer discípulos, pregando o Evangelho, falar do amor de Cristo por onde nós passarmos, ganhar a nossa vida, o nosso dinheiro, cuidar da nossa família, dos nossos bens, tudo bem, isso é importante, mas só que nada e nem ninguém nessa vida vai poder te demonstrar um amor incondicional e um perdão incondicional como Jesus. Talvez você tenha passado a sua vida inteira procurando por esse amor incondicional. Talvez você tenha passado a sua vida inteira buscando o perdão e a transformação. Talvez você tenha buscado esse amor nos seus pais. E diante dos seus pais você tenha sofrido rejeições. Talvez você tenha buscado esse amor nas pessoas e nos amigos. E diante dos amigos você também tenha sofrido rejeições. Talvez você está procurando esse amor incondicional que vai suprir a sua vida através de um casamento ou de um relacionamento. Mas eu posso te falar, esse amor você não vai encontrar. Talvez você busque esse amor incondicional através dos seus filhos. E amar filhos é maravilhoso, é surpreendente, mas um amor incondicional você também não vai encontrar. O amor incondicional você só vai encontrar em Cristo Jesus. Um amor incondicional que ouviu a voz do Pai e foi chamado a morrer naquela cruz por nós. João 3,16. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando nós compreendemos, irmãos, que nós estamos aqui e somos chamados a apresentar esse amor, muda todo o significado da nossa vida. Entendemos que o preço que foi pago ali naquela cruz foi por amor a mim e a você, mas que não deve parar em nós, que nós somos agora proclamadores daquilo que vimos e ouvimos, daquilo que nós testificamos e testemunhamos, que é o amor de Deus. Nós recebemos a incumbência de falar desse amor assim como os discípulos, porque se nós vimos o amor de Deus de um homem que foi ferido ali naquela cruz, nós precisamos declarar. Isaías 53, versículo 3 a 10, diz o seguinte: ele foi desprezado, rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Versículo 5. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Todos nós, tal como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, foi afligido, contudo não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha diante dos seus tosqueadores fica calado, ele não abriu a sua boca. Versículo 8. Com o julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo e foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. E embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira em sua boca, contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa. Ele verá a sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Esse é o sofrimento de Jesus. Isaías, centenas de anos antes da morte de Jesus, pôde ver o sacrifício de Cristo e declarar essas palavras. Então eu quero te convidar nessa noite a você se levantar para os nossos últimos momentos antes de nós adorarmos ao Senhor. Se o grupo de louvor puder subir. Para nós entendermos a nossa responsabilidade. Nós temos alguns textos bíblicos que nós iremos ler nesse momento. E que essa mensagem de vida e salvação entre no seu coração. E que você entenda que o preço que foi pago ali naquela cruz
foi para que nós pudéssemos ter vida, mas que essa vida não deve parar em nós, mas deve ganhar agora um lugar na nossa vida de pregarmos esse amor ao próximo. João 3,16, porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Os senhores, que devo fazer para ser salvo? E eles responderam, creiam no Senhor Jesus e serão salvos você e a sua casa. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Esta afirmação é fiel e digna de toda a aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. E por último, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Essa é a mensagem de vida e salvação que nós devemos levar aos próximos. Essa é a mensagem de vida e redenção que nós devemos pregar. Se nós estamos aqui simplesmente para ser afagados em nosso coração e sairmos daqui quentinho e abraçados por vivermos em comunhão, isso é muito pouco perto do preço que foi pago. Mas nós devemos sair daqui como filhos de Deus, dispostos a darmos a nossa vida por amor a Cristo Jesus. Eu acredito que ao longo dessa mensagem, algum dos pastores vai falar sobre isso, mas os discípulos morreram, gastaram a sua vida, deram a sua vida por amor ao Evangelho, pagaram preço de sangue e derramaram a sua vida, mas eles eram homens pecadores, e não poderiam pagar pelos nossos pecados. Só um homem santo e justo poderia nos dar redenção, e esse homem é Jesus Cristo, Filho de Deus. Então nesse momento eu gostaria de fazer 2 orações com você. Em primeiro lugar, eu gostaria de orar. Se tem alguém aqui nessa noite que não conhece Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, levante sua mão, nós gostaríamos de orar com você. Aí no seu lugar mesmo, alguém que é maduro na fé vai chegar até você e vai orar contigo. Alguém que não conhece Jesus como único e suficiente Salvador, dê um tchauzinho, levante sua mão. Alguém que está longe da presença do Senhor e gostaria de se reconciliar com Ele, temos alguém aqui nessa noite? Levante sua mão. Glória a Deus. Uma irmã vai chegar com você e vai orar pela sua vida. Eu gostaria de pedir que toda a igreja orasse nesse momento, porque na casa do Senhor há restauração, há transformação de vida. Feche seus olhos, comece a declarar ao Senhor, peça para que não apenas essa nossa irmã seja restaurada e transformada, mas comece a declarar que na sua semana pessoas vão conhecer a Jesus como único e suficiente Salvador. Entregue a sua vida ao Senhor para que a sua vida seja usada para pregar o Evangelho, falar do amor de Cristo, apresentar esse amor, porque Ele pagou o preço dos nossos pecados. Por suas pisaduras nós fomos sarados. Senhor, nós apresentamos a vida dessa irmã e pedimos, Pai, restaura o coração, a vida. Senhor, que haja uma paixão em seu coração, que a chama do seu coração queime cada dia mais, apaixonada pela sua presença. Jesus, nós sabemos que o Senhor morreu naquela cruz, mas ao terceiro dia você ressuscitou e está vivo à direita do Pai. E nós pedimos, Pai, transforma a vida dessa irmã para a honra, a glória e louvor do seu nome. E como uma só igreja, eu quero te convidar a adorar o Senhor, a exaltar o Senhor. E eu quero te convidar também a você declarar vida sobre a vida dos seus amigos, para que eles possam conhecer a Cristo Jesus. Nós declaramos um tempo de salvação sobre essa cidade, sobre essa nação, e que muitos possam conhecer a Cristo Jesus como único e suficiente Salvador. Enquanto nós cantamos essa canção, nós vamos declarar essa canção como forma de oração, e que você possa louvar ao Senhor em nome de Jesus. Estavas desde o princípio, eterno tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a ti. Antes
Meus erros pesaram em teus ombros, me rendo a ti. Que posso dizer? Pois tu destes tudo a mim, meu ser a ti, ó Senhor, se rende. O que sou é teu. Estarei com mãos levantadas pra ti, louva, pois tu destes tudo a mim, meu ser a ti, ó Senhor, se rende. O que sou é teu. Estarei com mãos levantadas pra ti, louva, pois tu destes tudo a mim, meu ser a ti, ó Senhor, se rende. O que sou é teu. Estarei com mãos levantadas pra ti, louva, pois tu destes tudo a mim, meu ser a ti, ó Senhor, se rende. O que sou é teu. Estarei com mãos levantadas pra ti, louva, pois tu destes tudo a mim, meu ser a ti, ó Senhor, se rende. O que sou é teu. Aleluia. Convido você nesse momento a erguer as suas mãos e agradecer ao Senhor pelo sacrifício que foi feito ali naquela cruz. Nós recebemos do Senhor o perdão dos nossos pecados. Nós recebemos do Senhor a salvação das nossas vidas. Nos céus foi inaugurado com a presença desse ladrão.
com a presença desse homem que encontrou a redenção, talvez nas suas últimas frases de vida. E que as nossas vidas sejam usadas para apresentar a Cristo Jesus. Senhor, nós queremos colocar diante de Ti a vida da Tua igreja, cada família que está aqui, cada um que está aqui com mãos levantadas. E nós aceitamos o chamado do Senhor de pregarmos o Evangelho por onde nós passarmos. Nós queremos ser testemunhas de Cristo Jesus, diante daquilo que vimos e ouvimos do Senhor, diante daquilo que o Espírito Santo tem nos apresentado dia após dia. Jesus, nós nos rendemos a Ti e queremos, Pai, apresentar esse amor. Um amor incondicional, um amor que nos constrange, um amor que nos transforma. Pai, para esse mundo que está perdido. E nós oramos, Pai, por uma transformação das vidas. Transformações genuínas que muda, que molda, que transforma a nossa forma de viver e de pensar. E assim como um dia fomos encontrados por Ti, nós declaramos salvação do Senhor por onde nós passarmos. Senhor, nós enviamos de volta para os lares, Senhor, cada um que está aqui, e que a presença do Senhor, o culto ao Senhor continue dentro das nossas casas, que cada um de nós venhamos a nos lembrar todos os dias do amor e da graça do Senhor. Por isso nós te agradecemos, te louvamos com palmas, te agradecemos por esse culto em nome de Jesus, amém e amém. Dê uns 10 abraços antes de ir embora.